Fala, discípulo de Cristo! Seja muito bem-vindo ao nosso quarto vídeo da série Desafios Espirituais e hoje vamos falar sobre dinheiro. Isso mesmo, um assunto muito importante, muito delicado. Não vamos vencer todo o assunto, mas eu quero falar um pouquinho contigo a respeito do que a palavra de Deus nos traz. A pergunta que fica aqui para você responder nos comentários é a seguinte: quem é o Senhor? É Jesus ou é o dinheiro? Será que ter muito dinheiro é pecado? Não. Já vou respondendo. Não. Fala o que você acha aí nos comentários. Tem problema ser rico? Tem problema ser pobre? O que você acha do dinheiro? A verdade é que quando o dinheiro nos domina, isso é prejudicial. Então Jesus recomenda que o dinheiro não pode ser o senhor da nossa vida. Nós é que devemos dominar o dinheiro. E será que é pecado correr atrás de riquezas? Jogar em Mega Sena, jogar na loteria? O que você acha? Coloca aí nos comentários, eu quero a sua participação nesse vídeo, beleza? Mas eu quero deixar com você um texto da palavra de Deus para a gente começar aqui em 1 Timóteo capítulo 6. Aqui vem falar que pessoas introduziam na igreja e traziam falsos ensinamentos. Elas diziam que a piedade era grande fonte de lucro. Mas o apóstolo responde aqui no versículo 6 da seguinte forma: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Meu Deus, olha só! Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Olha só o que diz a palavra. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, o que está querendo dizer. Em algum momento da história, alguém inventou que o Evangelho do Senhor Jesus, ele muda a nossa vida da seguinte forma: se você era pobre, quando entrega a vida a Jesus, deixa de ser pobre. Se você paga aluguel, vive em dívidas, entregando a vida a Jesus, você para de ter dívidas, você sai do aluguel, quando na verdade o Evangelho não diz isso. Não é assim que funciona. Pelo contrário, se você é pobre, entrega a vida a Jesus, você continua sendo pobre. O Evangelho não vai fazer você ficar rico. O verdadeiro Evangelho não nos faz ficar ricos. O Evangelho, na verdade, ele transforma o nosso caráter. Se uma pessoa vive endividada, dando prejuízo para o próximo, talvez com a mudança de caráter, ele possa deixar de fazer isso. Ele possa pagar as suas dívidas. Ele possa se controlar, porque o Evangelho tem essa capacidade. Ele mudando o nosso caráter, nós vamos ser melhores organizadores das coisas, vamos controlar melhor o nosso dinheiro, vamos investir da forma correta, porque a gente vai colocar a cabeça no lugar. Aí então, dessa forma sim, verdadeiramente, o Evangelho vem e nos muda. E uma pessoa que é pobre, talvez está com a sua vida financeira totalmente desorganizada, ela pode se controlar, ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os seus filhos, para os seus familiares, sabe? Trocar de casa, trocar de carro. Pode ter uma vida realmente muito boa, mas porque o Evangelho transformou o caráter dessa pessoa. Não é assim, um passe de mágica, entrega a vida a Jesus, então deixa de ser pobre e se torna rico. Não. O
O Evangelho vem e transforma o nosso caráter. Só que na época do apóstolo Paulo, como na época de hoje, muitas pessoas entregam um evangelho falso, dizendo que se você entregar a vida a Jesus, sua vida vai mudar, você vai deixar de ser pobre. E aí, por causa disso, muitos homens e mulheres, talvez até bem intencionados, têm corrido desesperadamente atrás de dinheiro, sabe? Buscado muitas vezes em meios até ilegais, correndo atrás de lucro. E, de uma certa forma, o Evangelho tem se tornado uma fonte de lucro para muita gente, sabe? Pessoas enganam, prometendo que Jesus vai fazer coisas na sua vida se você dá o dízimo, quando na verdade a gente dá o dízimo, a gente entrega, a gente devolve o dízimo, é por gratidão do coração, sabe? Gratidão por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quando eu entrego o meu dízimo, meu querido, a minha oferta, meu amigo, quando eu entrego, é porque eu acredito que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário para me salvar. Então eu sou grato porque Ele me salvou naquela cruz e eu creio que o sacrifício de Jesus é único e é suficiente para me dar a salvação. Não é porque eu quero que Deus dobre meu salário, não é porque que eu dou 100 e quero que Deus me devolva 1000, não é por causa disso. É porque eu acredito que Jesus já fez tudo por mim, então eu sou grato no meu coração. Nós entregamos os dízimos e as ofertas como uma forma de gratidão no nosso coração. Então, a grande fonte de lucro do Evangelho é que nós aprendemos a ser satisfeitos, a viver satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Porque, como diz o texto, nada trouxemos para este mundo. E, de fato, dele nada podemos levar. Por causa desse engano das riquezas, o Senhor Jesus disse aqui no capítulo 4 do livro de Marcos, versículos 18 e 19, que algumas pessoas são como uma semente lançada entre espinhos. Elas ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida e o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então muitas pessoas até recebem a palavra no seu coração, mas se deixam levar pelo engano das riquezas, sabe? Começam a buscar lucro por meio do Evangelho. E aí então, isso sufoca a palavra que foi plantada no seu coração. O Senhor Jesus Cristo também nos diz, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o vosso coração. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20 e 21. E também no versículo 24 do capítulo 6 de Mateus, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro existe para nos servir e não nós para sermos servos do dinheiro. Você foi criado para adorar a Deus. O seu fim é esse, adorar a Deus. O princípio de Deus é este. O princípio de Deus é que a vida piedosa com Ele é uma grande fonte de lucro. Grande fonte de lucro. Nada trouxemos para esse mundo. De fato, dele nada podemos levar. Se Deus quiser te fazer ser rico, meu amigo, Ele vai te fazer ser rico. Minha amiga, se Deus quiser te dar grande fonte de lucro, de riqueza, Ele vai te dar. Porque Ele é poderoso, ao Senhor pertence o ouro e a prata. Mas se Ele não quiser, contente-se, seja feliz, alegre-se com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Viva o Evangelho, creia no Evangelho do Senhor Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, justiça essa que do princípio ao fim é pela fé. Por isso é que está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E Deus te abençoe. Pense em Jesus. Jesus é a grande fonte de lucro. Aqui nós trouxemos apenas um pouquinho do que a palavra de Deus diz sobre o dinheiro. Se você deseja estudar mais sobre esse assunto, coloque no comentário, me procure, que eu terei o maior prazer em estudar com você o que a palavra de Deus diz sobre o dinheiro. E olha que a palavra de Deus fala muito sobre dinheiro. Se você ainda não é inscrito nesse canal, tem um botãozinho aqui abaixo, vermelhinho, vai lá, clica e inscreva-se no canal. Deixe o seu joinha aí, o seu like. Deus te abençoe. Depois de inscrever-se, aparece lá o sininho. Clica no sininho para que você receba todos os vídeos, sempre que a gente gravar, possa aparecer você. No seu celular, no seu smartphone. Tá bom? Deus te abençoe, te fortaleça. Em nome do Senhor Jesus, um grande abraço para você, fraterno, em nome do Senhor Jesus.